E aí, beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje eu vou falar sobre um projeto que eu estou desenvolvendo chamado Profit Flow, que é um sistema de gestão financeira empresarial, que é um projeto que eu estou desenvolvendo para a disciplina de desenvolvimento de sistemas corporativos, ministrado pelo professor Jefferson, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFRN de Pau dos Ferros. A justificativa para esse projeto é a necessidade de pequenas empresas automatizarem seu fluxo de caixa e ter uma forma de garantir a integridade nos dados de receita e despesa de seu negócio. E o que esse sistema pretende entregar é a automatização de processos, reduzir erros e fornecer informações confiáveis para apoiar o planejamento e a tomada de decisões de pequenas e médias empresas. Esse projeto está sendo desenvolvido em Java Spring Boot e estou utilizando PostgreSQL como banco de dados. Antes de mostrar a estrutura interna do projeto, eu vou apresentar o modelo lógico do sistema. Aqui eu tenho a entidade usuário, que serve para armazenar os dados comuns a qualquer pessoa que acesse a plataforma. E esse modelo utiliza uma estratégia onde um usuário pode ser tanto uma pessoa jurídica, um CNPJ, ou uma pessoa física, um CPF. E no caso, o relacionamento entre usuário e pessoa jurídica e usuário e pessoa física seria de um para um. E aqui é a tabela de registro financeiro, onde será registrado o fluxo de caixa, entradas e saídas da empresa, e o relacionamento será de um para muitos, onde um usuário pode ter vários registros financeiros, mas um registro financeiro só pode ser anexado a um usuário. Agora, sobre a estrutura interna do projeto, ele foi dividido em camadas, com Models, Controller, Service e Repositório. E eu vou começar mostrando a camada de modelo. Na camada de modelo, eu apliquei uma estratégia de herança com a classe usuário, que eu criei ela como uma classe abstrata, para que ela conseguisse ser estendida tanto por pessoa física como por pessoa jurídica. E assim eu consigo criar um usuário tanto sendo uma pessoa jurídica como uma pessoa física. E essa aqui é o meu modelo de registro financeiro. O tipo pode ser tanto receita como despesa. O status, ele define se um registro financeiro está pendente, pago ou atrasado. E a data prevista aqui vai ser usada tanto para vencimento como para previsão de um pagamento. Agora, sobre o uso de BIM Validation para validar dados do usuário. No caso, para CPF e CNPJ, estou usando no Models mesmo, porque no DTO o atributo vem tanto como um CPF como um CNPJ. Então, como não tem uma validação que valida tanto CPF como CNPJ, eu faço essa validação na camada de Models mesmo. Tem validação para e-mail, também estou validando o tamanho do nome e se ele não é nulo. Na parte do DTO, de registro financeiro, eu faço aqui uma das verificações mais importantes aqui é que a data prevista não pode ser passada. No caso, eu não posso ter um pagamento com a data prevista para, por exemplo, ontem, no caso. E no caso, a data de pagamento não pode ser uma data futura, porque não faz sentido você ter recebido um pagamento amanhã. Aí também tem algumas verificações onde o valor passado não pode ser nulo, nem menor que zero, no caso do valor do pagamento. E basicamente é isso nessa parte de validações. E agora eu vou mostrar a camada de repositório desse sistema. No caso, eu estou usando o JPA Repositório como interface do Spring Data JPA e eu estou usando alguns query methods para fazer buscas específicas no banco de dados, como no caso, buscar por CPF, buscar por CNPJ, nesse caso aqui, e também buscar alguns registros financeiros por alguns atributos específicos. Agora, na classe Service é onde está toda a regra de negócio do sistema. Aqui é a parte onde eu crio um usuário, faço busca por um usuário, atualizo os dados de um usuário, enfim, toda essa parte de gerenciamento de usuários. Tem uma parte bem interessante aqui na parte de criar um usuário que, dependendo se o valor passado for um CNPJ, ele cria um usuário como sendo uma pessoa jurídica, e caso seja um CPF, ele cria o usuário como sendo uma pessoa física. E aqui é a parte de registro financeiro, onde está a maior parte das regras de negócio do sistema, e que também é a parte mais importante do sistema, né? Que é onde tem os métodos de criar registro financeiro, atualizar, esse método aqui, por exemplo, ele serve para atualizar o status de um registro financeiro como pago. Esse aqui é o para deletar um registro financeiro, enfim, aqui é métodos de busca. E aqui é uma função onde define o status do pagamento. E aqui é a parte do serviço de planilhas, onde eu tenho aqui um serviço para gerar um modelo de planilha e eu tenho aqui o serviço para tratar uma planilha e salvar os dados no sistema. Aqui
é a parte dos controllers e como é possível notar, está o mais limpo possível, né? Não tem um Swagger que está documentado, mas está separado aqui em uma parte de documentação, só para os controllers. Aí eu tenho aqui controller para administrar usuários, tem um controller para autenticação que não está implementado ainda, tem aqui a parte do controller de importar planilha ou pegar o template, tem a parte do controller de registro financeiro, e tem uma parte aqui também para geração de relatórios que também não está implementado. Agora eu vou executar a aplicação e mostrar os endpoints funcionando. Para isso, eu vou utilizar o próprio Swagger da aplicação. Aqui é o Swagger da aplicação, como pode ver, está toda documentada. E atualmente o que tem implementado é a parte de importar os dados, a parte de administrar usuários e a parte de registro financeiro. Essa parte de relatórios e de autenticação ainda não está implementada. Vou começar aqui pela parte de administrar usuários aqui. Vou testar a criação de um novo usuário. Aqui no caso, não deixou criar porque o CPF que foi passado é inválido. Vou gerar aqui um CPF válido para conseguir criar um usuário para demonstração. Gerei aqui um CPF, já coloquei aqui e vou executar aqui a requisição. Agora o usuário foi criado com ID 37 e os dados que foi passado aqui. E aqui eu também posso criar um usuário como sendo pessoa jurídica. Só passar um CNPJ no lugar do CPF e ele vai criar como se fosse uma pessoa jurídica. Agora eu vou testar o método de buscar essa pessoa. Ele retorna os dados do usuário que eu acabei de criar. Agora eu vou testar aqui a parte de importar dados. Primeiro com o endpoint de getTemplate, para pegar um template com os modelos de dados a serem importados, e ele vai gerar para mim um arquivo do tipo XLSX, que é a extensão do Excel. E aqui é o modelo de planilha que ele gerou para mim. E agora eu vou usar essa planilha para inserir dados no sistema, que pode ser feito através desse endpoint aqui para fazer o upload de planilha. Aí ele vai registrar os dados no sistema. Agora aqui na parte dos endpoints de registro financeiro, posso criar um novo registro financeiro. Vou usar aqui o ID do usuário que foi criado anteriormente. E os dados vou deixar esses que já estão aqui mesmo. Aí ele cria o registro financeiro com o ID do usuário que foi passado. Aqui, com base em algumas regras de negócio do sistema, se eu passar a data prevista como uma data futura e passar um valor nulo na data de pagamento, aí o status do pagamento vai ser marcado como pendente. Se eu colocar a data prevista para uma data que já passou, no caso, o status do pagamento vai ser marcado como atrasado. Vou pegar o ID aqui dessa. Aí aqui eu também tenho o endpoint de listar todos os registros financeiros. Ele retorna a lista com todos os registros no sistema. Tenho aqui o endpoint que retorna um registro financeiro específico. Aqui é o endpoint que atualiza o status de um registro financeiro. No caso, esse aqui está marcado como atrasado. Agora vamos conferir se ele alterou. Agora ele está marcado como pago e atualiza a data de pagamento também. Tem aqui o endpoint para atualizar um registro financeiro. O status passa a ser recebido, porque agora é uma receita. Tem aqui o endpoint para listar registros por tipo, pode ser receita ou despesa. Aqui eu tenho uma busca por período, traz todos os registros nesse período. E por fim, o endpoint para deletar um registro financeiro. E essa parte de registro financeiro está toda implementada e funcionando. Esse projeto está dockerizado, está rodando no Docker. Aqui é o Dockerfile da aplicação, onde é definido a imagem base e as instruções de build da aplicação. E para a orquestração do serviço e do banco de dados, estou usando o Docker Compose, que é o container do Postgres, que é o banco de dados que eu estou usando. Tem um container do pgadmin, que é a interface do Postgres, e aqui é o container da aplicação. E estão todos rodando no Docker Desktop. Aqui é o GitHub do projeto, em um README detalhado explicando toda a arquitetura do sistema, as tecnologias utilizadas, algumas regras de negócio também, e a documentação dos principais endpoints do sistema. Aqui é a estrutura de pastas e como rodar os testes, que eu vou mostrar agora. Na parte de testes, eu criei alguns testes unitários que testam a criação de um registro financeiro, atualização. Vou executar os testes aqui.
e todos passaram. Não são muitos testes, não testam todas as funcionalidades, são apenas alguns testes dos principais endpoints. E é isso, obrigado pela atenção.